Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, amigos que também nos seguem no YouTube, a comunidade, a Congregação Evangélica Luterana da Cruz da Vila Floresta, aqui em Porto Alegre. Como todos sabem, o pastor Maicon e a sua família estão viajando, estão nesse momento participando de um curso intensivo na República Dominicana, em Santo Domingo, de onde depois retornam ao Brasil e tem uma decisão importante a ser tomada, que já é de conhecimento de todos vocês. Quero convidá-los neste momento de culto, hoje, que é o terceiro domingo na Quaresma, para que nós cheguemos diante de nosso Deus em oração. Amado Deus e Pai, Tu tens nas Tuas misericordiosas mãos sempre o controle e o governo de todas as coisas nos céus e na terra. Às vezes nós temos, humanamente falando, dificuldade de entender por que permites tanta dor, tanto sofrimento, como o que se vive, o que se passa nesse momento. Sabemos que há por trás de tudo uma pedagogia divina, que nós às vezes podemos não compreender, mas que lá adiante, no final de tudo, entendemos que Tu transformaste tristeza em alegria, dor em felicidade, e uma experiência que eu não vou nem dizer que não tem preço sim, mas quem pagou esse preço foi o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus. Cuida de todos nós, tem misericórdia das famílias enlutadas, permite que tudo que está sendo feito no campo da medicina conte com a Tua bênção, para que todos nós possamos voltar a ter ao menos uma normalidade que nos permita circular e viver normalmente no mundo em que nós estamos. Em nome de Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Amém. Deus nos dá um presente grandioso, que é o seu amor e o seu perdão. Por isso Ele nos convida a confessarmos a Ele os pecados, na certeza da sua companhia, na certeza desse presente que nos é dado através de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós Te confessamos os nossos pecados. Confessamos, Senhor Deus, que pecamos por pensamentos, palavras, ações e também por omissões. Confessamos a Ti, Senhor Deus, que pecamos quando nos desviamos dos Teus caminhos, deixando a nossa vontade estar em primeiro lugar. Pai, transforma a nossa vida. Transforma esta vida com essa transformação que já começa aqui neste mundo e perdura por toda a eternidade. Conforta-nos, Senhor Deus, com este Teu amor que apaga os nossos pecados e nos garante a vida eterna. Nós confessamos a Ti, em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Deus, em seu infinito amor, declara que todos que creem em Jesus como seu Salvador têm seus pecados perdoados. Por isso eu afirmo a todos vocês, fiquem na paz de Jesus, que seus pecados estão perdoados. Eu afirmo isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvador, dá-lhe tua
A leitura para a mensagem, nós teremos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 13 a 18, onde nós lemos assim: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Oi, como é que vocês estão? Tudo bem? Você já deve em alguma escolinha, algum culto, ou até mesmo em algum desenho, ter ouvido falar sobre Abraão, né? Pai das nações. Eu vou contar pra vocês, hoje, a história de Sarai, que era a esposa de Abraão. Eles sempre foram muito obedientes a Deus, muito dedicados a Deus. Só que Sara tinha um detalhe. Ela nunca pôde engravidar, porque ela era infértil, ela não podia virar mamãe, né? Aí, quando Sarai tinha 90 anos de idade, Deus chamou eles e mudou o nome dela de Sarai, que significava incerteza, para Sara, que significa princesa. E ele falou para eles que dentro de 1 ano, Sara ficaria grávida e daria à luz a uma criança, a um bebezinho. E daí, tanto Sara quanto Abraão ficaram tipo assim: tu sabe, né, que eu não posso ter filho, tanto porque eu tô muito idosa para ter filho, quanto que eu não tenho como, eu sou infértil. E daí Deus falou: eu sei, mas confia que essa promessa divina será cumprida. Tu ficarás grávida e darás à luz em 1 ano. Aí os dois ficaram tipo assim: tá, mas eles confiaram em Deus e acreditaram nisso aí. Dito e feito, deu 1 ano, Sara ficou grávida e de um bebezinho, de um menininho. E daí eles deram o nome de Isaac. Aí tu ouve essa história, né, e tu fica tipo, como Deus é maravilhoso, né, porque ele fez uma mulher que não podia engravidar. Que ela não podia ter filhos, ele fez ela ficar grávida. Isso é muito louco, né? E daí... Aí tu vê que o nosso tempo é muito diferente do tempo de Deus. O entendimento de Deus vai muito além do nosso. Então, se tu tiver pedido alguma coisa em oração e tu acha que ele não tá te escutando porque não tá se cumprindo o que tu pediu,
fica calmo, tenha paciência, entrega as tuas vidas na mão, entrega a tua vida nas mãos de Deus, porque Ele sabe o tempo certo de acontecer cada coisa, e Ele sabe quando que é o melhor momento para aquilo ali acontecer, sabe? Então, Ele nunca vai fazer nada pro nosso mal, é sempre o nosso bem. Então, só entrega, continua orando, que vai dar tudo certo, tá? Ele vai estar sempre com a gente, sempre contigo. Então, tá? Vamos fazer uma oração? Olha só. Tinha uma musiquinha que eu cantava quando eu era menorzinha, quando eu era criança. Tinha uma musiquinha que eu cantava na minha escola, que eu vou ensinar pra vocês agora. É assim, ó. Juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos, nós vamos fazer oração para Jesus. Entenderam? Então, vamos cantar de novo? Juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos, nós vamos fazer oração para Jesus. Amado Deus e Pai, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela noite de sono, muito obrigada pela nossa família, pelos nossos amiguinhos e amiguinhas, obrigada pelo alimento que nunca falta em nossa mesa. Peço-te que perdoe os nossos pecados, esteja sempre com a gente. E também te peço, Jesus, que proteja cada um de nós e as nossas famílias. Em seu nome que eu oro. Amém. Vocês gostaram da escolinha de hoje? Então tá, então foi bem curtinha, mas um beijo. Meus estimados, nós estamos no terceiro domingo de Quaresma e esse é um tempo muito especial da igreja cristã, porque nós estamos nos preparando para o maior evento que essa humanidade já viu, já presenciou, já tomou conhecimento, que na verdade é a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos levantar cada manhã com ânimo redobrado, porque nós sabemos que as tristezas que vivemos aqui, elas têm prazo de validade, elas terminam. Num determinado momento, elas cessam. Mas o que nos espera do lado de lá, isso não tem prazo, isto é para sempre. Isso Jesus nos conquistou. Isso se chama fé. Por isso, a nossa mensagem de hoje tem como fundamento a carta do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, vale a pena ler todo o capítulo, mas eu pego o verso 18, onde ele diz assim: portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Aí está o nosso tema, a fé que nos move e anima. Essa infecção viral que paralisou o planeta, que fez e segue fazendo tanto estrago, semeando incertezas, pânico, morte, que não deveria ter sido politizada porque atrapalhou e muito, que acirrou os ânimos e produziu discórdias até entre irmãos e amigos, que desnudou a suposta segurança das pessoas, fundada em bens tangíveis, que fez e ainda vai fazer um mal maior que a infecção em si, pois arruinou inúmeras economias em todo o mundo, com todas as consequências incalculáveis delas advindas. Pois bem, essa infecção viral mexeu com tudo e com todos, só não conseguiu mexer com a nossa fé, com essa fé que nos move e anima. Todos nós precisamos ser animados e consolados em meio às enormes dificuldades que nos acompanham ao longo da travessia por essa vida. Simultaneamente também, somos frequentemente alertados, exortados quanto aos perigos da grande viagem. Olhemos então para o texto de 1 Tessalonicenses 4. Se o verso 18, animem uns aos outros, sinaliza para a motivação e o consolo do povo de Deus na comunidade de Tessalônica, o contexto está mais alinhado a uma exortação, a um sentido de alerta espiritual.
É bem possível, meus irmãos e irmãs, que entre os convertidos à fé cristã naquela cidade, Tessalônica, ainda por conta de seu conhecimento precário do Evangelho e os resquícios do paganismo, se espalhasse a ideia de que os mortos estariam prejudicados em relação aos vivos no dia do juízo final. E por isso, penso eu, que o apóstolo Paulo chama a atenção no verso 13, irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram. E que verdade é essa? No verso 15, ele continua, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte, nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram para o céu. No verso 16, Paulo diz, aqueles que morreram crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro, portanto, antes dos que morreram sem fé em Cristo. Passo seguinte, os que estiverem vivos naquele dia de juízo serão arrebatados e nem passarão pela morte física, mas também não estarão na presença do juiz antes dos mortos crentes ressuscitados. Percebem? Como é que é enfática a linguagem de Paulo para derrubar essa ideia que corria em Tessalônica? Só então, todos os crentes, os ressuscitados e os vivos arrebatados, se reunirão nas nuvens diante de Deus e dos santos anjos para iniciarem a eternidade. Aí segue a ressurreição dos incrédulos, dos ateus e o seu julgamento. Numa outra carta de Paulo também, aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, Paulo, ensinando sobre o juízo, indaga dos seus leitores, não sabeis que os santos, isto é, os crentes, hão de julgar o mundo? Ou então, conforme se lê na Nova Tradução, na linguagem de hoje, será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Este era um tema recorrente na igreja do século I. Talvez até porque nos primeiros anos do cristianismo havia uma expectativa infundada a respeito do retorno imediato de Jesus para julgar o mundo. O termo técnico para o retorno de Jesus era parousia. Parece-me que o apóstolo Pedro põe uma pá de cal nesse assunto e termina com essa expectativa imediatista quando ele escreve na sua segunda carta, no capítulo 3. Primeiramente, diz ele, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo, ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Sentem a ironia? No verso 8, Pedro arremata, meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Percebem o recado de Pedro? Pedro está dizendo, se parece para muitos que está demorando, isto é amor, é a paciência de Deus para que o maior número possível de pessoas o acompanhem depois, na eternidade. Eu me encaminho para o final dessa mensagem chamando a atenção de um detalhe. Pregações equivocadas, fake news espirituais, foram alertas que o próprio Senhor Jesus fez aos líderes que Ele formou e também à igreja do futuro. Infelizmente, estamos nesse futuro e esses fake news não cessaram. Não faz muito tempo, um colega compartilhou comigo aqui em Porto Alegre a mensagem de um pregador chamado Ed René Kivitz, de um movimento denominado Casa. Não sei se já viram. Em que ele, a princípio, diz que se nós não atualizarmos
a carta de Paulo a Filemão, se não a reescrevermos, ali estaria legitimada a prática da escravidão. Ao final de quase 50 minutos, ele estende essa sua opinião a toda a Escritura Sagrada, retirando dela a sua perenidade, a sua validade perene. Muito cuidado, irmãos e irmãs, com pregações, mensagens divulgadas em vídeos, blogs, que adentram nossos lares e podem semear dúvidas em nossas mentes e corações. Leiamos a Bíblia Sagrada com absoluto respeito ao texto e confiança em Deus. Jesus alertou: vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isto é, não perderão a validade jamais. Não poderão ser modificadas sob o risco, sob o perigo de grande prejuízo espiritual. Valorizemos a palavra da verdade, que nos foi restaurada pela reforma da igreja. E, como dissemos no início, animemos uns aos outros com essas palavras. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus, te louvamos porque tu nos dás a fé. A fé que é um presente teu. Ela é de graça, porque ela vem a nós através da tua palavra. Ela é dada através do ouvir da palavra do santo batismo. Esta fé transforma vidas. Não é esforço nosso, não é vontade nossa, é ação tua, Senhor, por amor a cada um de nós. Por isso tu nos chamas de filhos amados, filhos que são perdoados, filhos que têm uma nova vida aqui neste mundo e também já por toda a eternidade. Louvamos a ti, Senhor Deus, porque quando chegar o dia derradeiro, quando fecharmos os nossos olhos, nós podemos ter a certeza que fecharemos aqui e abriremos na eternidade. Pai, nós colocamos nas tuas mãos os pedidos e os agradecimentos, individualmente, cada um na sua casa, no seu lar, falando contigo. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus de amor, o Deus que ouve, o Deus que acolhe, o Deus que perdoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amados, recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Muito bem. Próximo domingo será dia 14 de março. E teremos então, continuamos ainda com o culto gravado. E convido os irmãos a nos acompanharem pelo YouTube. Continuarem sempre orando e falando com Deus em oração, lendo da sua palavra para sempre estarmos alimentados nesta fé graciosa de Deus para cada um de nós. Abençoada semana, que Deus os acompanhe hoje e sempre. Amém. Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu